seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de CorelDRAW. Nós estamos falando aí nessas últimas aulas aí da caixa de ferramenta. E na última aula nós paramos na ferramenta texto. E também nesse grupo aqui da ferramenta texto ainda tem a ferramenta tabela. Então hoje nós vamos entrar aí nessa ferramenta aí. Mas antes de eu falar da ferramenta tabela, eu gostaria de explicar um conceito aqui muito importante para a computação gráfica bidimensional, que são as coordenadas gráficas aqui. Então, quando a gente tem um trabalho com programas tridimensionais em 3 dimensões, além do eixo X e do eixo Y, a gente ainda tem um terceiro eixo aí que indica o volume, né? Que é o eixo Z. Então, aqui no caso aqui, ó, o Corel ele trabalha com 2 dimensões. O Corel ele trabalha com o eixo X e o eixo Y. Então, quando a gente faz um desenho, você deve ter percebido que aparece 2 campos aqui, ó. Esse campo aqui, ó, é o tamanho do objeto. Ali apareceu o nome, define a largura e a altura do objeto. Então, aqui, ó, eu vou definir a largura, vamos colocar aqui 80 milímetros. Lembrando que o Corel está configurado para milímetros. Em um projeto gráfico nós trabalhamos com milímetros, tá lembrado, né? Voltando aqui, e aqui eu configuro a altura do objeto, 80 por 80, um objeto quadrado aí. Eu tenho como desenhar um formato com medidas precisas. E esse campo aqui, ó, esse aqui é a posição do objeto em relação às coordenadas X e Y. Então, deixa eu apagar aqui, ó, a coordenada X. Na coordenada X, o objeto trabalhado no Corel ele é movido na direção no eixo horizontal, e a coordenada Y é movida no eixo vertical. Se a gente definir aqui, ó, como zero, como a coordenada 0, tanto no vertical quanto na horizontal, tudo que tiver para cá, ó, será positivo e tudo que tiver para cá será negativo. E semelhantemente na vertical também, tudo que tiver para cima aqui do eixo será positivo e tudo que tiver para baixo será negativo. Tem essas linhas guias aqui, ó, que eu coloquei. Percebam aqui, ó, que o eixo ele sempre começa dessa ponta aqui, ó, do papel. Então perceba aqui, ó, o 0. Mas eu posso arrastar isso aqui, eu posso movimentar isso aqui. Mas a configuração padrão do Corel ele começa aqui, ó, nessa pontinha aqui. Essa linha guia aqui, ó, eu vou deletar essa aqui e te explicar como é que eu faço para conseguir essa linha guia. Essas linhas guias são linhas auxiliares. Elas servem para auxiliar um desenho, um ponto de fuga, para demarcar uma margem, uma sangria. Ela tem várias utilidades aí. Mais para frente a gente vai poder usá-las aí e comentar mais. Mas para que eu consiga essa linha guia, eu vim aqui na régua, seguro o mouse e arrasto. Então ele vem com uma linha guia. E essa linha guia, tá vendo que ela passou aqui do 0? Então ela está a 19 milímetros,482. Então aqui, ó, eu posso definir a posição exata. Se eu quiser essa linha guia a 30 milímetros do eixo aqui, ó, 0, então é só digitar 30. Pronto, ela está com a medida precisa. O 0 começa aqui na borda do papel. A 30 milímetros eu tenho uma linha guia. Da mesma forma, eu posso arrastar aqui, ó, na horizontal, uma linha guia aqui da régua superior, que é o eixo Y. E essa linha guia aqui, ó, observe que ela está menos 20. Por quê? Lembra que eu falei que o eixo está definido aqui, ó, o eixo Y também, tanto X como Y. Imagine que fosse aqui, ó, tudo que estiver para cima do eixo vai ser positivo e tudo que estiver para baixo vai ser negativo. Então essa linha guia aqui, ó, como ela está para baixo do eixo, ela está a menos 20. Então se eu quiser posicionar ela a 30 milímetros aqui, ó, da borda, então eu vou digitar aqui, ó, menos 30. Então eu tenho como se fosse uma sangria, né, de 30 milímetros, tanto na horizontal quanto na vertical. Deixa eu apagar essa linha guia. Então, se eu quiser mover o eixo, eu venho com o mouse aqui, ó, com o cursor do mouse aqui, nessa pontinha, na junção da régua vertical e horizontal. Então, eu posso vir aqui, ó, segurar o mouse e arrastar.
E eu gostaria de soltar aqui, ó, só que ele não vai ficar certinho porque não está ligado à ferramenta de alinhamento a objetos. Mas é só mais ou menos aqui para a gente aprender. Então soltei aqui, ó, e perceba que o eixo 0 começa aqui na linha e aqui também, ó. Se eu quiser colocar uma linha guia a 30 milímetros do eixo X, então eu venho aqui e solto aqui, ó. Perceba que tá aqui o eixo X. Então eu venho aqui e digito 30 milímetros. Pronto. Se eu quiser colocar essa linha a 30 milímetros, se eu quiser colocar essa linha aqui, ó, do lado de cá, ó, do lado esquerdo, a 30 milímetros do eixo X, só que porém à esquerda, então eu só vim aqui, ó, e digitar menos 30 e dar um Enter. Pronto, ela passa para o lado de cá. Da mesma forma, se eu quiser colocar a 30 milímetros acima do eixo Y, então eu venho aqui, ó, digito 30. Se eu quiser colocar abaixo do eixo Y, menos 30. Ok? Então é só para você saber aí, ó, que quando eu desenho um objeto na tela, esse quadro aqui, ó, ele indica as coordenadas do objeto, no caso aqui é do centro do objeto, e aqui, ó, esse quadro aqui, ele é o tamanho do objeto, 70 milímetros por 100. Vou colocar aqui, ó, menos 100, 50. Então aqui, ó, eu criei um objeto de 70 por 100. Na área gráfica, a medida horizontal, ela sempre vem antes da medida vertical. Então aqui lembra que o X ele sempre vem primeiro, aqui, ó, X, Y. Então a gente sempre fala, o objeto ele é 70 por 100. Eu quero o formato aí, ó, 297 por 210. Então indica que eu estou trabalhando com papel A4, né, que é 297 milímetros por 210 na posição horizontal. Paisagem. Então aqui indica que eu estou com um objeto 70 por 100, cujo o eixo está na coordenada 100 para 50. Talvez isso aí seja um conceito um pouquinho complicado para quem está começando, mas com o tempo aí você vai pegando. Não se preocupe nesse momento, ok? Então eu vou apagar aqui esses desenhos para a gente ir lá e conhecer a ferramenta tabela. Então a ferramenta tabela, ela está aqui no grupo aqui junto com a ferramenta texto, e a ferramenta tabela ela serve para me desenhar uma tabela, evidente. Então aqui eu posso determinar o número de colunas e aqui o número de linhas. Então eu quero uma tabela com 7 colunas e com 10 linhas. Aí eu marquei aqui o número de linhas e de colunas. Aqui, se eu quiser também, eu já posso colocar o fundo que eu quero, essa tabela. Aqui eu posso colocar a espessura da borda. Aqui os estilos aqui, ó, da borda, semelhante ao Excel. Então aqui, ó, eu determino o número de colunas e o número de fileiras que eu quero na minha tabela. Então, vamos supor que eu quero uma tabela com 10 colunas e 3 fileiras. Eu desenho minha tabela aí, ó. Se eu segurar a tecla Ctrl, eu desenho o formato aí quadrado. Então, se eu soltar o Ctrl, eu desenho aí na proporção que eu quero aí. Aqui eu posso informar o tamanho do objeto que eu quero. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero 200 milímetros de largura por 150 milímetros de altura. Então tá aí. Se eu quiser um fundo, eu posso vir por aqui. Se eu quiser aumentar a espessura da borda. Então é isso aí, pessoal. Nessa aula é só. Na próxima aula a gente continua aí com a caixa de ferramentas. São muitas ferramentas, né, pra gente aprender. Então eu peço a você aí, ó, se você está gostando dessa série de vídeos aí com esse curso do CorelDRAW aí, se está sendo útil para você, dá um joinha, compartilhe aí nas redes sociais. Isso você está ajudando a gente aí a produzir mais aulas aí, está nos incentivando a produzir mais aulas aí. E não se esqueça aí de se inscrever aí no canal, ok? Então, muito obrigado aí e até a próxima aula.